A paz do Senhor seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Posicione-se e coloque-se debaixo das potentes mãos do Senhor. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o teu caminhar. Amém? Antes de entrar na meditação dessa palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a proclamar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito e o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 a seguir, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Esse texto, ele está aqui inserido nos acontecimentos que sucederam após a morte e ressurreição do Senhor e a ascensão do Senhor aos céus. A igreja começa aqui, após o batismo com o Espírito Santo, a funcionar. Só que como ela começa a crescer, começa a ver alguns problemas, algumas situações, algumas adversidades. E o Espírito Santo de Deus começa ali a instruir os irmãos como proceder e o que fazer. E por conta de uma desavença que estava havendo no meio da igreja, por se sentirem, desprezados, e por verem que as suas viúvas estavam sendo desprezadas, aqueles que eram gregos começaram a questionar. E Deus deu ali a direção aos apóstolos que separassem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para essa necessidade. E foram separados. E o primeiro nome aqui a ser citado é de Estevão, um diácono que era cheio do poder e da presença e da sabedoria de Deus. E após esse relato, vem agora contando a história desse homem. A palavra ela não nos dá tempo, ela não diz quanto tempo ele exerceu esse ministério, mas diz que o que aconteceu através da vida dele no ministério. Que por conta da dedicação, do compromisso, do posicionamento dele, começou a acontecer milagres, prodígios e maravilhas através da sua vida. E isso colocou ele em eminência, colocou ele de uma forma que todos começaram a olhar para ele, em evidência. E isso causou problemas, porque aqueles que estavam tentando parar, tentando destruir a obra do Senhor, eles agora tentam impedir que o que acontece
na vida de Estevão, através da vida de Estevão, seja parado. E eles começam a conversar com ele, a disputar com ele, a argumentar com ele, tentando envergonhá-lo, tentando fazer com que ele tropece em algumas palavras e pare o seu caminhar. Como eles não conseguem, e a palavra vem dizendo que quando eles olham para Estevão, eles veem Estevão com um rosto como se fosse de um anjo. Porque o poder de Deus se manifestava através da sua vida. Porque a presença do Senhor era real na sua vida. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. E isso causava invejas. E como eles não puderam conter a verdade, eles agora utilizam de artimanhas, assim como eles intentaram contra Jesus. Eles contratam homens, falsas testemunhas, que diziam que ele havia blasfemado contra Moisés e contra a palavra. Que o que ele fazia ia contra a fé, ia contra a igreja de Deus. E começaram a incitar o povo a se revoltar contra a vida desse homem que só fazia o bem, que só fazia a vontade de Deus, que estava buscando viver o propósito de Deus sobre a face da terra. E quando ele está ali diante do Sinédrio, o sacerdote pergunta para ele se aquilo era verdade. E ele, cheio da graça e do poder de Deus, ele começa a discursar e a falar sobre a lei e as escrituras dadas por Moisés, contando a história de Abraão até chegar na condenação e morte de Jesus Cristo pelas mãos do seu povo. A dizer que Jesus era aquele que Moisés havia escrito, que se levantaria e que eles teriam que ter dado ouvidos, mas que eles foram homicidas, que eles o mataram. E isso causa ódio, raiva, ao ponto que eles rangem os dentes. E eles tomam Estevão, levam para um determinado lugar e o apedrejam. E quando nós estamos lendo esse texto e vendo o que está sucedendo na vida e nos acontecimentos na vida de Estevão, é notório o diferencial de quem conhece a Cristo e confia no Senhor, daqueles que se dizem ser, mas não são do Senhor. Porque Estevão, no momento da sua dor, no momento em que ele estava sendo apedrejado, ao invés de ficar olhando para o que está acontecendo, ele olha para o céu. Ele vê a Jesus à direita de Deus Pai. Ele rende-se ao Pai, pedindo e clamando pelos seus algozes, pedindo perdão e clamando por compaixão, dizendo para Jesus que não imputasse sobre eles aquele pecado. E ao meditar nesse texto e ao ver o contexto dele, algumas perguntas o Senhor trouxe ao meu coração. Até quando eu estou disposta a perder para permanecer na presença do Senhor? Do que eu abriria mão para permanecer na presença do Senhor? Porque muitas das vezes, querido, nós estamos reclamando que somos perseguidos, que somos afrontados por conta do Evangelho. Alguns até desistem da caminhada por causa dos levantes, por causa das acusações, por causa que as pessoas começam a tirar sarro, a fazer gracejos. E isso ofende o ego. E nós, ao invés de voltarmos os olhos para Cristo, nós voltamos os nossos olhos à nossa dor, ao nosso sofrimento. Que esse texto possa nos dar direcionamento e olhar Estevão como exemplo de conduta de fé e prática, a permanecer fiel, apesar da batalha, apesar da luta, apesar dos problemas, apesar das situações e circunstâncias à nossa volta.
Porque se você buscar conhecer, todos quantos se rendem aos pés da cruz e confessam o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, passam por lutas, por adversidades, por afrontas. E o inimigo, ele é sagaz, ele é astuto. Ele não vai usar pessoas que não te ofendem. Ele vai usar quem tem o poder de te ofender com meia dúzia de palavras. Ele vai usar quem é próximo. Ele vai usar quem está ao seu lado. Ele vai usar quem está na sua casa. Ele vai usar quem tem intimidade com você. Porque o intuito dele é o mesmo: roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso a nossa entrega tem que ser total. Porque quando essas coisas começam a acontecer, os nossos olhos não podem estar no que queremos, mas estar naquele que nós buscamos. Está em Cristo Jesus, Senhor nosso, Deus único, Deus suficiente. Estevão sucumbiu diante das pedradas, mas foi fiel até o fim. Ficou firme no amor daquele que o chamou, daquele que o escolheu, daquele que o colocou no ministério. As pedras mataram seu corpo físico, mas não roubaram a sua fé, não roubaram o seu propósito, não o impediram de ver o Mestre. Que os seus olhos estejam voltados ao Senhor e no meio dessa luta, no meio dessa batalha, no meio desses problemas, entenda: nada vem para te matar, mas para te fortalecer na presença do único e suficiente Salvador. Essa guerra, essa batalha, essa luta que você está vivenciando é uma forma de Deus trabalhar a tua vida para que você seja instrumento no seu ministério. E quando os seus olhos estão focados no objetivo correto e firme nas promessas do Senhor, apesar da situação, apesar da adversidade, você não olha nem para a direita nem para a esquerda, você continua firme, focado no alvo. E o teu alvo é Jesus Cristo. O teu alvo é o reino dos céus. O teu alvo é permanecer na promessa do Senhor. Quando eles intentam contra a vida de Estevão, primeiro eles começam a argumentar e a questionar para ver se o envergonham, para ver se o calam. Porém, Estevão tinha um conhecimento, porque ele conhecia a palavra do Senhor. E sobre a palavra do Senhor, ele proclama a justiça de Deus. E isso irrita os seus algozes, porque eles não puderam combater com a verdade. Então eles usam de astúcia, de falsidade, de mentira para calarem a voz de Estevão. Contratam homens, falsas testemunhas, para dizer que ele blasfemou. Porque o inimigo, ele é astuto e ele usa de artimanha para nos impedir. Mas temos que permanecer fiéis ao Senhor. Se fortaleça na oração, no conhecimento da verdade, busque a presença do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, porque Ele vai aplanar os teus caminhos. Permaneça fiel ao Senhor e Ele vai fazer a obra completa na sua vida e no seu lar. Continue crendo nas promessas de Deus sobre a tua casa, porque o inimigo, ele vai tentar te mostrar como está, mas Deus vai te revelar o que vai ser feito e como Ele vai transformar essa situação e essa adversidade. Confie no Senhor, confie no seu poder, confie nas suas promessas. O conhecimento de Estevão não impediu a afronta, a luta, as acusações. Mas a fé e o caráter de Estevão permitiu que ele visse os céus abertos
que ele visse Jesus à direita de Deus Pai. E ao sucumbir fisicamente, ele exerce o maior dom, que é o amor. Ele faz aquilo que Jesus ensinou. Ele orou pelos seus inimigos. Ele pediu ao Senhor piedade, misericórdia, e que o Senhor não colocasse sobre eles o pecado da sua morte. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que o jovem que estava tomando conta das capas daqueles que estavam apedrejando Estevão, lá na frente, o Saulo se torna Paulo, um dos maiores evangelistas, profeta, homem de Deus, que fez a obra do Senhor com esmero. A oração de Estevão teve retorno na vida desse homem. A sua oração está sendo colhida. E ao seu tempo o Senhor se levantará. Então creia, confie, acredite que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que você tem pedido ou tem pensado. Confie nas promessas do Senhor, confie na palavra do Senhor e permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Baseie sua vida nos princípios da palavra de Deus. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Fique na graça, fique na paz e que essa seja a resposta de Deus para o teu coração. Que o Senhor possa te abençoar e transformar a tua história. Deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude. O nosso objetivo é fazer o ID do Senhor. Fique na graça e na paz. Jesus te ama.